E aí, pessoal, como é que vocês estão no mesmo dia? Mas tamo aí. Hoje agora a gente vai falar sobre variáveis globais, instâncias e variáveis locais. O que é isso? Vamos fazer uns testes e vocês vão entender muito melhor do que é que se trata isso. A gente entendeu na aula passada um pouco sobre tipos de dados que as variáveis guardam, né? As variáveis elas servem para guardar algum dado que você quer, que você vai usar mais para frente. E existem três tipos de variáveis, que é no GameMake, que é as instâncias, as globais e as locais. Essas coisas, elas só dizem, tipo, até onde essa variável pode ir, tá ligado? Tipo, se eu criar uma variável local aqui, local, eu crio ela assim. Eu boto var, o nome da variável, vou botar, sei lá, x, vai. Não posso botar x, porque x já é relacionado à coordenada. E tem isso em relação a variável. Você tem algumas letras, símbolos que você não pode usar, entendeu? Porque já está dentro do GameMaker. Então você tem que usar algumas coisas específicas. Algumas coisas específicas você não pode usar. Mas enfim, vou botar aqui, sei lá, pinguim, o nome da variável, certo? E essa variável ela vai guardar, aqui nem na aula passada, ela vai guardar false. Ela vai guardar um valor booleano. E o que acontece? Essa variável, ela é uma variável local. Então, ela não vai poder ser acessada, eu não vou poder chamar ela se eu tiver em outro local a não ser o create. Aqui, ó, eu tô no create, né? Quando o nosso objet underline carinha for criado, ele vai executar isso aqui. Então, eu não posso chamar ela, por exemplo, no step. E se eu botar aqui, ó, shall message, qual é o nome da variável? Pinguim. Pinguim. O que é que vai acontecer? Ele não vai reconhecer a variável, porque é uma variável local, ela só presta, ela só vai continuar funcionando, ela fica esculhambada quando ela vai para o step, por exemplo. Ela fica funcionando só quando ela tá aqui, no create. Se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Vai dar um erro, porque eu não tenho acesso a essa variável. Não tem como eu chamar ela se ela é só daqui, tá ligado? Caso fosse uma instância, o que é uma variável de instância? Ah, e eu vou fazer um teste aqui, ó. Eu vou printar aqui no create, né? Vamos ver aqui se dá certo. Ó, aí ele já vai reconhecer, ó. Presta atenção, reconheceu, ficou amarelinho. E quando fica amarelo, ela é uma variável local. Então vamos tentar printar essa mensagem, o false. O false ele é assim, ele é o zero na programação, né? O true, ele é o 1. Então, se você botar o true, ele vai printar 1. Ó, 1. Mas podia ser qualquer número pra testar aqui, tipo 10, tá ligado? Se, ó, agora ele vai printar e vai dar certo, porque a gente tá no mesmo local da variável, porque ela é uma variável local. E o que é uma variável de instâncias? Uma variável de instâncias, ela vai ficar viva até o nosso objeto ele tá vivo, tá ligado? Tipo, quando esse objeto ele for destruído, a gente não vai mais ter acesso a ela, entendeu? Quando a instância dele for destruída, a gente não vai ter acesso. Então, se a gente botar isso aqui, ó, var pinguim, a gente tira esse var e agora ela vai virar uma variável de instâncias. Instâncias. Se a gente pode chamar ela aqui no create, o que é que vai acontecer? Dá certo. Você pode chamar ela no step, também dá certo. Ó, 10. Mas, e isso é muito bom quando você trabalha com variáveis que são apenas no mesmo objeto. Tipo, você tá aqui fazendo e você quer fazer, se pinguim, ele, vamos dizer que isso aqui é a idade do pinguim, né? Vou botar aqui, ó, pinguim idade. Eu vou dizer que eu tenho 19 anos, que é a minha idade. Se pinguim idade for maior que 18, aí agora vai dizer que vai me printar você é maior, caralho, maior de idade. Caso contrário, else, como a gente aprendeu, caso contrário, caso ele não tenha mais 18 anos,
maior ou igual, né? Aí ele vai printar aqui, você é menor de idade. Então, aqui no caso a gente tem 19 anos, então ele vai dizer que a gente é maior de idade. Você é maior de idade. Mas se a gente tiver 10 anos, ele vai dizer que a gente é menor de idade. Ó, viu? Então essa variável funciona. Se quando a gente cria ela no create, ela funciona, tá ligado? Dá pra usar ela no step ou em qualquer outro local. Essa variável de instância. Mas e se a gente quisesse criar uma variável que ela funciona em outros objetos? Por exemplo, a gente criou essa variável chamada pinguim idade. Vamos dizer que ele tem 19 anos, né? Pra deixar mais simplificado. Ele tem 19, o pinguim idade ele guarda o valor 19. Então, imagina que a gente tá nesse outro objeto aqui e a gente quer printar esse valor. Shall message pinguim idade. A gente vai botar esse objeto na tela e deu erro. Por que que deu erro? Porque esse objeto, essa variável, ela só funciona na nossa instância, no nosso objeto carinha. Ele foi criado aqui e ele é daqui. Então, para que a gente possa acessar ele a partir de outros objetos, a gente precisa transformar ela numa variável global. Ou fazer outra coisa que eu vou falar para vocês depois. Global.pinguimidade. Agora ela pode ser acessada por qualquer objeto, tipo literalmente qualquer um. Então a gente tem que botar aqui, ó, global.pinguimidade. E agora, quando esse objeto, o objeto config for criado, ele vai printar na tela o global, uma variável que é de outro objeto, que é do objeto carinha, porque foi ele que criou. Então ele vai printar na nossa tela aqui, ó. O que foi que aconteceu? Variável, pera, eu acho que eu botei dois config, né? Não sei. Deixa eu ver aqui. Tá aí, ó. É porque tinha dois config. 19 anos. Então o que acabou de acontecer? O nosso objeto carinha foi criado. Ele criou a nossa variável global.pinguimidade e disse que essa variável vai guardar o valor 19. A gente criou, quando o nosso jogo iniciou, ele também criou o nosso objeto config. E esse objeto config, ele vai ele vai printar essa variável que o carinha criou. Pode ser um pouco complexo, não sei se é complexo. Pra mim não é tanto, mas é porque eu sou acostumado com isso. Mas é literalmente isso. O carinha foi criado no jogo e quando ele é criado, ele criou a variável pinguimidade, guardou o valor 19, a gente criou o objeto config e ele printou na tela a idade. Mas também tem outras formas de você acessar a sua variável caso ela for de instância. Por exemplo, caso a gente não quisesse transformar ela em global, a gente poderia acessar essa variável dessa forma aqui, ó. Se a gente tentar só printar, eu já falei pra vocês o que acontece, né? Vai dar um erro. Vai dar um erro porque ela não é global. Então não tem como a gente acessar ela. Mas se a gente botar obj carinha ponto pinguimidade, a gente está indo no objeto carinha e acessando a variável pinguimidade dentro dela. Então, se a gente fizer isso, a gente vai conseguir encontrar dá para fazer dessa forma, a nossa variável. E esses são os tipos de variáveis que temos aqui: as instâncias, as globais e as locais. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não, fala aí nos comentários e entra no meu Discord que lá eu tiro as dúvidas se precisar. E é nóis.